Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do tema transversal. Esse mês nós vamos estar falando sobre solidariedade, né? Estamos aqui com o professor Vitor Xing. Ele é especialista em educação física escolar e lazer, trabalha com artes humanizadas e ele que vai fazer aqui essa palestra sobre solidariedade, tá bom? Vitor, queria primeiramente agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Vim falar sobre um tema que, para nós, é de extrema importância, né? O mundo que nós estamos hoje, realmente, a solidariedade, ela faz a diferença. Então, gostaria de, imensamente, em nome do IAV, agradecer, que é o Instituto Nesse Varejão, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Legal. Tudo bem para todos que estão nos assistindo? Eu fico contente também pelo convite. Espero contribuir aqui da melhor forma possível para o nosso discurso, para o nosso entendimento sobre solidariedade. Tá, ok. Vamos começar, então? Vitor, conta um pouquinho da sua história de vida e como aconteceu o seu envolvimento com o tema solidariedade. Bom, eu sou formado em Educação Física, em História, e me especializei em Educação Física Escolar, em Lazer, e trabalho com artes humanizadas. Essa questão de solidariedade, ela teve contato comigo no primeiro ano de faculdade de Educação Física, quando eu e os meus colegas tivemos que fazer alguns trabalhos acadêmicos voltados para uma comunidade local. E dali em diante foi onde a gente começou a construir desde a elaboração de programas físicos de lazer e recreação, até mesmo acompanhamentos pedagógicos. E depois, conforme passaram os anos, eu fui começar a estudar sobre palhaços. Sim, literalmente eu sou um palhaço de formação, que usa nariz vermelho, sapato grande e uso maquiagem. Mas, ao longo dos estudos que foram acontecendo, eu conheci um rapaz que ele era muito legal e era uma baita de uma referência para aquele momento. E perguntei para ele como que ele tinha se desenvolvido. E ele me falou que ele tinha sido, durante muito tempo, palhaço, e ele estudava palhaço. E aí foi como começou a despertar para mim um interesse diferente sobre o que é palhaço. Se estuda para ser palhaço, né? E aí ele me passou todos os direcionamentos, eu comecei a ir atrás, comecei a estudar, e precisava exercer um pouco disso, né? E conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui buscar público. E o público que me abriu as portas e que me deu a oportunidade de me desenvolver como artista e como professor também, foi aquele público que eu comecei a mexer lá atrás, na época ainda da faculdade, aonde a gente fazia as ações para essas comunidades. Então, eu comecei a fazer visitas em abrigos de crianças, orfanatos, que hoje não se fala mais orfanato, né? Se fala em abrigos, instituições de idosos, enfim, todas essas comunidades, instituições que precisavam um pouquinho de atenção. Então, lá na faculdade, eu comecei a fazer trabalhos, mas com um intuito acadêmico. Depois, eu comecei a fazer esses outros trabalhos com o intuito de me desenvolver como artista. E dali em diante, eu comecei a ter uma autopercepção sobre a comunidade, sobre o tema solidariedade, e venho trazendo isso comigo ao longo da carreira. Eu digo que todos os meus trabalhos, seja eles tanto na escola quanto na universidade, como docente ou como simplesmente orientador, tem um pouquinho a ver. Fiz muitos trabalhos na escola, onde a gente teve ações dentro de instituições também, multirões, participei de alguns multirões também, de pessoas desabrigadas, enfim, sempre que há possibilidade de estar envolvido com alguma coisa, eu pretendo sempre estar presente, assim, eu estou sempre participando de alguma coisa. Isso foi fazendo com que eu fosse construindo essa característica e essa autopercepção com o tema solidariedade. Ah, que bacana, cara. Aí eu adoro palhaço, né? A gente fala isso, que criança não tem jeito, desde novinho, né, já traz uma alegria. Então, a solidariedade também vem junto. Acho sensacional. Mas fala um pouquinho pra gente, para você,
O que você entende assim de solidariedade realmente? Bom, solidariedade tem dois caminhos de entendimento. Um pela sociologia e outro pelo um conceito mais humano, que talvez seja até uma herança religiosa, né? Mas eu vou me apegar àquilo que a gente está mais próximo, que é essa condição mais humana, né? Solidariedade ela está relacionada à empatia, ao se colocar no lugar do próximo para entender, compreender e às vezes até se predispor a ajudar ou amenizar algo, né? A gente tem um conceito, uma ideia de solidariedade que é ser bonzinho, ser uma pessoa de bem, e não é isso, né? Tanto que no dia 20 de dezembro de 2005, a ONU fundou o Dia Internacional da Solidariedade Humana, que qual que é o objetivo dessa relação desse dia, que faz muito parte com aquilo que eu acredito, né? É um momento de conscientização de que nós temos uma globalização social muito diferente e se a gente não se perceber, a gente não consegue diminuir essas diferenças, né, ou amenizar certas dificuldades. Se a gente for buscar pela sociologia, Emily Durkheim, ou Durkheim, que depende da pronúncia de quem vai estudar, ele é considerado o pai da sociologia. Ele nasceu no ano de 1858 e viveu até 1917, ou seja, ele fez uma transição de século e ele entendeu a solidariedade social. Ele discute a solidariedade social por dois caminhos, uma mecânica e uma orgânica. A mecânica está relacionada a uma solidariedade onde de uma sociedade mais simplificada, onde algumas pessoas elas fazem parte de uma comunhão, de uma engrenagem. Porém, se uma pessoa está fora dessa engrenagem, as outras até conseguem compensá-la. Com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, essa engrenagem mecânica ela se tornou orgânica, onde um depende do outro. Isso desde as funções profissionais até mesmo das relações sociais. Isso quer dizer o quê? Antigamente, vamos exemplificar, nos tempos feudais, a mão de obra era muito próxima e individualista. Então, eu não dependia muito do outro. Ali eu produzia algo que compunha, mas não era algo extremamente necessário. Depois, com o passar dos anos, a sociedade se desenvolveu e essa solidariedade se tornou orgânica, um depende do outro. Um exemplo mais próximo para nós agora foi a greve dos caminhoneiros que nós tivemos há uns anos atrás, né? Um organismo teve uma dificuldade, um posicionamento que afetou todos os outros. Isso quer dizer o quê? Para a gente poder entender a solidariedade, a gente tem que se entender que nós fazemos parte de uma sociedade. Seja ela uma macro sociedade, uma sociedade global, ou até mesmo uma sociedade muito menor, muito introspectiva, muito pessoal, ao ponto de ser familiar. O conceito de solidariedade está muito mais para uma ordem moral e espiritual do que jurídico. E quando eu falo espiritual, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de um conceito muito de identidade, né? E a solidariedade é quando você se sente uma empatia, uma compaixão ou uma necessidade de ajudar alguém ou algo sem nenhum ornamento jurídico ou ordem, né? É muito por conta de você. Então, para a gente poder desenvolver a solidariedade, você tem que se sentir parte, se sentir presente. Se eu estou presente, eu não estou só. Eu não estou só. Só eu falo de solitário, né? A partir do momento que eu estou solitário, eu não estou presente, não estou fazendo parte de alguma coisa. Então, eu não me importo. Eu me importo comigo, é uma coisa muito individual. Quando eu faço parte, eu me sinto parte de uma sociedade, de um grupo ou de uma comunhão de pessoas, ali eu começo a me importar, eu começo a ter empatia e eu começo a me posicionar
às vezes, para poder melhorar aquilo ou amenizar algo que seja necessário e seja por espontânea vontade minha, do meu próprio interesse, que sou aquele indivíduo que percebo algo que posso fazer a diferença, né? Não é algo imposto, não é algo que é ordenado, não é algo que, olha, você tem que fazer isso porque senão vai ter uma consequência. Não, é algo que parte de mim. Então, ela também acaba sendo uma questão muito individual de cada um. Sensacional, realmente. Qual a importância de ter atitudes solidárias na sua carreira? Bom, trabalhamos com pessoas, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha com pessoas, a gente está falando de sociedade. E, como eu expliquei, a solidariedade está relacionada com o próximo. Quando eu gero empatia, eu gero movimentos solidários. E quando a gente está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando de desenvolvimento. Então, desde eu estar lá ensinando alguém, um indivíduo, a ser melhor através daquele instrumento que eu estou ensinando, seja ele específico ou não, eu estou tendo um ato de solidariedade. Mesmo que ele seja um ato profissional, mesmo que ele seja um ato, de repente, social, do fato de caridade, né? As pessoas confundem um pouco caridade com solidariedade, né? E solidariedade está relacionada ao desenvolver algo. A caridade é amenizar algo, algo pontual, né? Ambos têm as suas importâncias, elas estão muito próximas, mas quando a gente fala do trabalho em si, como trago para a nossa esfera de professores, nós temos que ser muito solidários o tempo inteiro. Às vezes é um aluno que ele está tendo dificuldade, não porque ele não sabe, mas porque está passando por alguma situação que está dificultando ele. Eu tenho que ter uma empatia para poder compreender o porquê que está sendo dificultado para ele aquele momento. Por que ele não está conseguindo aprender, se é por falta de interesse ou realmente ele está passando por algo que está o prejudicando. Daquele momento que eu percebo isso, eu construo pontes, encontro meios para poder amenizar aquilo e talvez conseguir sanar essa dificuldade e alcançar o aprendizado. Então, a solidariedade ela acaba sendo algo muito natural, né, entre pessoas que estão convivendo. Mas ela tem que ser percebida, né? Ela não pode ser levada também como uma obrigação ou simplesmente algo que eu tenho que potencializar para alcançar metas, né? Aí já não vira solidariedade, vira obrigação. E aí muda todo o conceito. Muitas vezes o pessoal tem a ideia de que solidariedade você tem que fazer algo pelo outro, né? E muitas vezes só você perceber, de você estar ali, de você conversar, de você falar, oh, eu tô te vendo, né? Você precisa, quer conversar, eu tô aqui para você. Eu acho que é o que a gente fala realmente de solidariedade, é conseguir olhar o próximo, muito além do físico, do financeiro, né? Eu acho que é olhar o ser humano. É meio difícil, né? Porque a gente está acostumado, a gente cresceu, se desenvolveu numa questão muito intimista, muito particular, né? Tipo, é a minha carreira, é a minha vida, os meus filhos são as minhas coisas, um egocentrismo muito grande, o que eu não vejo como algo errado, mas algo a ser mudado em algumas esferas. Quando a gente consegue se perceber fora do contexto íntimo ou muito provisório de particularidade, a gente consegue olhar um pouco mais para o outro, né? E é muito mais fácil a gente olhar para o outro quando ele está mais distante. E aí a gente acaba caindo até numa armadilha, porque, beleza, eu tenho que ser solidário, eu tenho que exercitar essa empatia, mas será por onde que começa, né? Acho que essa é uma grande questão. Por qual caminho começar a desenvolver essa empatia, esse ato solidário? Porque eu acredito que as pessoas elas veem a solidariedade como fazer uma boa ação e não pode ser visto como uma boa ação, ela tem que ser um hábito de percepção e que é muito difícil. A gente está sempre lidando com
com situações de pressão, de cobrança, de correria, fora do tempo presente, sempre vivendo num tempo futuro, o que gera ansiedade, ou então vivendo num tempo passado, que gera depressão. E é difícil a gente equalizar essa questão onde a gente se coloca numa autopercepção, que é o hoje, né? Verdade. Já que a gente entrou nesse assunto, você tem uma experiência, assim, com o tema solidariedade que você gostaria de contar para a gente, para compartilhar um dia, alguma coisa que aconteceu? Olha, eu tenho boas histórias, mas eu acho que para ilustrar bem o nosso assunto, eu posso citar algumas histórias que eu convivi, vivi com outros palhaços na figura do palhaço, né? Primeiro, o que é ser um palhaço? Não é você pintar o rosto e fazer graça para as pessoas. É você primeiro se perceber dentro de uma condição de vulnerabilidade emocional, principalmente. É muito pessoal, é uma arte muito intimista, e é isso que eu estava tentando trazer, né? Do como que a gente vive no nós e foge um pouco do nós, eu digo eu, né? E foge muito do nós no conjunto. E quando a gente olha para dentro, a gente consegue se perceber no outro. E o palhaço é exatamente isso, ele é um espelho. Por que a gente ri do palhaço? Porque a gente se identifica com ele, com aquelas bobagens que ele expõe, que ele fala. E a partir do momento que eu consegui me perceber como Isso. um Só vou te espelho para as interromper um pessoas, eu consegui fazer com que as pouquinho. pessoas se percebessem. Desculpa, teve um corte aqui. É isso que eu ia falar. Vou te interromper um pouquinho. Volta um pouquinho lá, porque deu uma falha na conexão aqui do Wi-Fi. Certo. Recomeça, por gentileza. Aonde que eu parei? Desculpa. Onde Você estava cortou? falando que o palhaço é o espelho, a gente se identifica. Certo. A partir do momento que eu consegui perceber que a minha pessoa ali, artística, naquela figura, ela se torna um espelho para quem está me assistindo, me acompanhando, as pessoas conseguem se perceber de uma forma indireta, que é um exercício muito difícil da gente se fazer no nosso dia a dia. Então eu percebi que o meu trabalho tinha uma outra importância, a não ser que era muito além de fazer graça e que as pessoas pudessem rir e se entreter, mas sim se perceber diante de uma arte que ela sempre foi considerada muito baixa. Né? O palhaço ele sempre foi visto como pejorativo, como, nossa, esse cara é um palhaço, né? Mas ter consciência disso fez uma mudança de chave muito grande. E por que eu estou trazendo essa introdução? Que quando eu comecei a fazer meus trabalhos sociais e eu percebi que eu tinha públicos que não estavam em condições de ver a graça naquilo que eu estava fazendo, eu tive o primeiro ponto de solidariedade e caridade envolvido dentro do trabalho, que era simplesmente naquele momento que eu estava me apresentando, eu estava dando atenção para aquelas pessoas que estavam precisando um pouquinho mais. Por exemplo, quando um palhaço vai fazer uma visita em um hospital para pessoas que estão internadas, muito comum em hospitais de crianças com câncer, aquela pessoa que está internada, que está passando por aquele processo, ela não vai mudar o quadro dela simplesmente tendo um homem, uma pessoa com a cara pintada fazendo estripulias para ela. Mas eu vou amenizar a dor de quem está em volta, que é a família que está acompanhando, às vezes aquela enfermeira que está terminando um plantão, que está cansada, então você consegue ampliar um pouco mais. Foi daí que a gente conseguiu perceber a importância do trabalho. Porque quem vê de fora entende que é uma coisa muito bonita. Que legal, como vocês são bacanas, vocês vão dar atenção para as crianças, né? Mas o trabalho ele não é só para as crianças, ele é para todo mundo que está acompanhando. E com isso a gente consegue alcançar esferas mais distantes que se a gente fosse olhar só pelo prisma do agora, do real aqui presente, eu não conseguiria ter essa percepção.
E daí a gente consegue alcançar. Um outro caminho que o trabalho proporciona é a empatia e o interesse das pessoas. Quando as pessoas entendem que nós fazemos um trabalho social que ele é bonito, isso gera vontade das outras pessoas fazerem parte. Só que nem todo mundo tem certas habilidades. Só que só o ponto delas apoiarem é um ponto de participação, né? Então acaba agregando outras pessoas e mostrando para essas pessoas que a participação ela não precisa ser tão ativa, mas ela pode ser passiva, como você indo participar talvez de uma ação dessa, não sendo o artista que está ali presente, mas sendo aquela pessoa que está colaborando para a organização daquela situação acontecer, né? Registrando através de fotos. Eu preciso de alguém para poder fazer comigo a condução de um pré-agendamento para eu poder visitar alguém, uma instituição, alguma coisa. Ou seja, é um conjunto, é uma coisa muito maior que se torna a apresentação aquele momento pequenininho. Por mais que ela tenha muito mais luz naquele momento de entendimento, vai, os palhaços, mas sem os palhaços, só o palhaço ele não vai fazer acontecer, ele vai precisar das outras pessoas. Isso é do nosso dia a dia. E aí, trazendo para a nossa esfera, que é o esporte, né? Se eu não tenho adversário, eu não tenho jogo. Se eu não tenho árbitro, eu não tenho uma partida oficial. Eu dependo do outro, eu dependo da participação do outro para que eu consiga fazer alguma coisa. Isso está cada vez mais evidente. Hoje a gente consegue entender que o mundo ele não é individual, ele é social, né? E o meu trabalho hoje eu consigo perceber isso. De tudo que eu faço não é uma aula que a gente vai dar para as crianças, é um momento onde elas vão poder se perceber. Não é uma apresentação que eu vou fazer que é uma simples apresentação. É um momento que talvez vai trazer uma reflexão, seja ela uma visita numa instituição ou um show propriamente dito, num teatro, numa casa de show, né? Ali sempre vai ter uma mensagem que vai fazer alguém refletir. E o mais legal, trazendo de novo para a esfera da educação, é que a gente só consegue ver o resultado disso a longo prazo. Que é no final do ano, quando você termina um ciclo, que você consegue perceber a mudança do aluno que participou da sua aula, que ele vem te agradecer no final do ano, te dando tchau e falando, te vejo no ano que vem. É onde já gerou empatia, já gerou um relacionamento. Daquele momento em diante, esse aluno ele vai se importar com você e você já está muito mais que se importando com ele. E aí depois, qual que é o processo depois disso? É fazer esse aluno que ele tão gosta do professor a conseguir ter essa mesma relação com os seus pares, que é a sociedade onde ele está inserido, que não é só um ambiente escolar, um ambiente onde ele está praticando as aulas, mas a sociedade intimista dele é a família, é os amigos, de repente os familiares que são mais distantes, que estão presentes, que têm dificuldades de comunhão. Por exemplo, cada sociedade tem a sua cultura, que são distintas, assim como as famílias. Tem família que tem horário para poder sentar, para poder comer. Tem família que é religiosa, que não come certos alimentos. E então elas começam a construir a sua própria cultura. Só que às vezes a gente está sendo bombardeado de tantos estímulos diferentes, onde a gente acaba, às vezes, destoando um pouco da nossa própria cultura. E aí é muito mais fácil me afeiçoar pelo professor do que pelo meu familiar. Porque o professor ele acaba, às vezes, se tornando um pouco mais atraente, porque ele é legal, porque ele está promovendo um momento mais divertido, onde a aula é legal, é mais interessante do que talvez a situação do dia a dia. Mas a partir do momento que você gera esse laço com o seu aluno, com o seu público, você consegue ter abertura para poder mostrar para ele que, olha, isso que a gente tem é muito legal, mas pode ser muito mais legal se você conseguir expandir isso para as outras pessoas. E você pode começar em casa, ajudando seus irmãos, ajudando sua família, levando em consideração também todas as particularidades de cada situação. Mas aí entra uma outra questão que é a maturidade, que a gente também trabalha ela conforme o nosso contato. Então,
tudo isso acaba sendo o nosso trabalho. Eu estou trazendo isso um pouco da minha experiência, mas tentando ilustrar o que é muito comum para todo mundo que vai estar pondo a mão nisso que a gente escolheu para viver, para trabalhar. Pois é. E entrando nisso, aproveitando o gancho, então, e nos nossos projetos sociais, você falou um pouquinho, né? Como nós devemos praticar a solidariedade? E por parte dos alunos, como eles podem trabalhar a solidariedade? O primeiro ponto deles entenderem, ou melhor, que nós temos que expor isso para eles, é eles entenderem que eles fazem parte de uma unidade. Seja ela esportiva, aí você vai ampliando. A gente pode começar dizendo, mostrando para eles que eles fazem parte de um time. Afinal, nós trabalhamos com basquete. Esse time faz parte de uma comunidade escolar, que está inserida numa comunidade social, que está inserida numa comunidade municipal. Enfim, a gente vai. É uma cebola, né? A gente vai tirando as camadas dela, ou melhor, inserindo camadas, onde ele vai se percebendo que aquela participação dele completa um todo muito maior. É um trabalho a longo prazo de formiguinha, e como eu expliquei anteriormente, ou mencionei, a maturidade ela leva tempo, e essa percepção tem a ver com a maturidade. Mas não se trabalha solidariedade se não for através do meio social. E social eu falo de pessoas. Depois, a gente consegue entender que, uma vez que ele se sente integrante de algo, ele vai dar valor para aquilo. E ele vai zelar por aquilo. E quando eu falo aquilo, não só o ambiente físico ou os materiais, mas também pelas pessoas. E a gente pode expor isso com próprios fundamentos do esporte também, que tem valores riquíssimos, como, por exemplo, por que eu devo passar a bola ao invés de ir sozinho? Por mais que você seja muito habilidoso e tenha todo o domínio daquilo que você vai fazer, você vai precisar de alguém para poder te dar a bola. Você vai precisar, em algum momento, se livrar da bola para que o seu time não perca. E para isso você vai precisar passar a bola para alguém. Expor esses valores sociais molda caráter. E eu acredito muito no aprendizado pelas falhas e pelo erro. Não tem problema a gente errar. Não tem problema a gente expor as nossas falhas, desde que elas tenham um objetivo de serem corrigidas e melhoradas. Por exemplo, trazendo para a questão esportiva de novo, se eu errar um arremesso, não tem problema eu errar um arremesso. Mas eu tenho que ter, dentro dessa possibilidade, de entender quantas possibilidades eu estou errando e como poderia amenizar, arrumar uma situação para poder corrigir isso, resolver esse problema. Eu estou trazendo os valores do esporte, mas trazendo depois um valor de comunhão de sociedade, a gente consegue entender que é o que a gente vem trabalhando muito pelas missões, né, mensais que nós temos, saindo da esfera esportiva, como a gente pode melhorar nossas condições no ambiente onde a gente está inserido, por exemplo, a nossa quadra, a nossa escola, a gente pode melhorar o nosso horário para a gente poder ter melhores benefícios com isso, porque a gente tem um limite de inicial. A gente consegue ter as nossas aulas acontecendo até certo ponto, porque a gente tem uma limitação física. Como a gente melhora essa limitação física? Pode ser através de uma melhora de uma estrutura física. Tá, mas como que a gente resolve essa estrutura? Depende da gente? Não. Então vamos buscar a solução para isso. Com quem a gente tem que conversar? Não tem com quem conversar. Então a gente consegue fazer, a gente consegue mudar. Então vamos mudar a gente para poder melhorar, não só para mim, mas para todo mundo. E aí você consegue desenvolver um espírito maior de sociedade e comunhão. E é como eu falei no início de toda a nossa conversa, solidariedade é se sentir pertencente, né? Se o aluno está ali porque ele está sendo obrigado ou pelos pais ou por alguma situação, ele não vai se importar. Ele não vai dar valor. Ele vai estar lá porque é uma obrigação. E aí não vai ter sentido.
né? Ah, eu tenho um aluno que ele está fazendo aula de basquete, só que o interesse dele é música. Ele vai estar lá para cumprir um papel. E esse papel ele não vai ser um papel transformador, nem para ele e nem para a sociedade onde ele está inserido, né? Ele vai, pelo contrário, pode ter até um efeito reverso, onde ele vai se frustrar, onde ele vai talvez pegar ranço, não vai ter empatia com os outros porque não é do interesse dele, né? E aí entra uma outra questão que eu vejo de muita importância, que é o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem de interesse das nossas reais motivações, né? Porque falando de criança, ela está aberta a conhecer outras experiências, mas se para nós professores, nós adultos, será que a gente está inserido num ambiente que a gente realmente gosta, que a gente está fazendo o que a gente gosta e nos motiva? Esse é um ponto de se perceber também, porque se eu não tiver, eu não vou dar uma aula boa, eu não vou conseguir conceituar da forma correta, eu não vou ter a percepção e a sensibilidade de ter a empatia pelaquela pessoa que está comigo no meu dia a dia e está tendo certas dificuldades, né? Eu acho que não pode ser pensado perante a projeto nosso, somente no nosso aluno, mas a todos envolvidos, né? Aquele professor que está lá porque talvez ele até depende do salário, ele depende da condição, mas na verdade ele queria, sei lá, ser chefe de cozinha, né? Então ele tem que fazer uma transição para ele poder alcançar esse objetivo. E acredito que possa até haver uma conversa franca com as lideranças para poder fazer uma ponte para isso, né? A gente se ajuda, até porque isso é um ato de solidariedade, né? Entender o interesse do outro e tentar facilitar porque ele alcance esse interesse, essa vontade. E acredito que a gente tenha muito essa empatia pelos colegas que estão inseridos no projeto. Com certeza. Antes da gente conseguir ajudar o próximo, a gente tem que se ajudar, né? Então, eu Sim. acredito muito Se nisso. conhecer, se Você tem que se conhecer. Acho que não é conhecer. só se ajudar, mas se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você sabe aquilo que você precisa. E aí você tem depois a possibilidade de, às vezes, pedir ajuda ou ser percebido. Exatamente. E os nossos pais? Como os pais dos nossos alunos, né? Como eles devem fazer para colaborar na educação dos filhos, pensando em solidariedade? Eu acho que o primeiro ponto, parece até redundância, mas eu acho que o caminho é o mesmo para as crianças, sabe? Só que a diferença é que as crianças a gente pode orientá-las. Os pais eles têm que perceber, o que é um pouco mais difícil por conta de rotinas, por conta de todo um contexto envolvido na vida adulta, né? Mas o pai que realmente consegue ter essa percepção de que precisa estar mais presente na construção do caráter do filho, ele tem que primeiro entender que o filho ele não é só um indivíduo, mas ele é um tesouro pertencente a uma família. Eu acho que é difícil você trabalhar solidariedade em casa quando você não tem estrutura familiar num conceito minimamente detalhado, né? O conceito familiar ele está sempre em mudança, ainda mais hoje que a gente tem algumas outros interesses envolvidos, né? E pensando um pouco também nas dificuldades perante as cobranças. Às vezes o pai ele é ausente na vida do filho, não é nem porque ele quer, é porque ele não consegue mesmo, porque trabalha 14 horas e não consegue estar presente. Mas não pode usar isso como justificativa para não tentar. Estar presente, lembra, solidariedade é estar presente, é ter empatia pelo próximo. E não adianta eu ter empatia somente pelo colega de trabalho, pelo familiar que, sei lá, um cunhado, um primo, que é aquele cara que está sempre com você no seu dia a dia de trabalho, mas você acaba não percebendo o teu próprio filho que está em casa, né? E o educar ele é muito difícil pelo fato do saber encontrar a necessidade, né? Porque a gente tem eu
eu considero um mito isso, como se fosse uma cobrança de que eu tenho que ser um pai melhor do que o meu pai foi para mim. Não, eu tenho que ser o pai melhor que eu posso ser, porque foram tempos diferentes, culturas e realidades diferentes. Então, daquele momento, eu tenho que ter a percepção do que eu posso fazer de melhor para aquele ser que é o meu filho hoje, né? Eu não preciso ter sido um exemplo, aquelas famílias que têm uma mãe que é super guerreira, que criou os 2 filhos trabalhando de manicure, que passou a vida se doando para os filhos. Ok, muito bom, glorioso isso. Mas se você teve esse exemplo, você tem que se colocar no tempo presente da época. Eram outros tempos. Hoje você tem algumas facilidades que te permitem a ver as vidas de uma outra, por outro ângulo, de um outro prisma, que talvez essas facilidades elas não são um demérito para você estar mais presente hoje. Você não precisa trabalhar, se for possível, 14 horas como a sua mãe trabalhou lá atrás, para poder dizer que você é digna tanto quanto a sua mãe. Né? Você hoje tem outras opções de trabalho, você tem outras opções de interesses, você hoje não tem mais tanta cobrança, ou melhor dizendo, a sociedade hoje está percebendo que não existe tanta cobrança de garimpar e acumular riqueza como antigamente. Então você não precisa ser tão ausente como seus pais foram com seus filhos hoje. Né? É uma readequação e um reequilíbrio momentâneo para de extrema importância para aquele que está hoje convivendo com você. A ausência ela é um ponto muito presente, mas eu estou batendo nessa tecla porque às vezes as pessoas usam a ausência como uma muleta para justificar. Né? Eu preciso trabalhar, eu sei que você precisa, mas você também precisa estar presente na vida da sua cria, da sua prole. E isso requer um certo sacrifício. Esse sacrifício não é você deixar de trabalhar, mas é você se reorganizar para fazer parte. Lembra, solidariedade, fazer parte. Né? Se você não está fazendo parte, você não está sendo solidário com aquele que está presente com você, ou que precisa de você. De novo, solidariedade, fazer parte e ter empatia diante de uma dificuldade do próximo. Não existe pessoa mais próxima que você, mais dependente para você, de você, do que o seu filho. Né? Não é porque ele está sendo educado na escola e tendo momentos de entretenimento e se formando perante uma escola de esportes que ele está inscrito, que não vai faltar um carinho, que não vai faltar uma atenção. Né? E digo mais, vamos pegar exemplo de pessoas que vivem com idosos. Né? A empatia está relacionada também à falta de paciência. Né? Idoso chega uma época que ele quer muita atenção e às vezes isso cansa. Qual que é a diferença dessa figura para a criança, que também precisa de atenção, que vai cansar também? Né? Eu me perceber naquele ponto de que aquele idoso ele está precisando de atenção, porque aquele momento da vida dele ele já está tão cansado de ser ignorado, onde a sociedade o coloca de uma forma diminuída, e eu tenho que amenizar isso para até o meu próprio bem. Se eu, de repente, consigo dar essa atenção, eu vou ter uma pessoa mais alegre, mais feliz, o que vai facilitar para o meu dia a dia, né? Mais confortável para mim também. A mesma coisa com os filhos. O filho, às vezes, ele chega em casa, ele não vê o pai porque o pai chega muito tarde do trabalho, mas ele quer ter um momento para poder compartilhar alguma ideia, compartilhar algum momento que passou na aula de basquete, algo que ele viu na rua. E aí, qual que é o ponto de equilíbrio que eu tenho que fazer? Às vezes, só você se organizar para uma vez na semana você acordar mais cedo para tomar café com seu filho e ter esse momento de comunhão de ideias, já é um passo. Depois você consegue ver e sentir próximo a isso e sentir interesse perante a isso, e aí você vai arrumar um tempinho para mais um dia nessa semana. Até que um dia da sua folga, você vai ter o direito de descansar, mas também você vai aproveitar um pouquinho mais, porque você está vendo uma construção
comum entre os dois lados. Aquele que necessita e aquele que facilita. Isso é um ato de solidariedade. Nossa, corretíssimo em vários pontos. Até fiquei sem palavras aqui, que realmente é tudo que a gente, eu também como professora, né, é tudo que a gente vê, tudo que a gente observa, algumas crianças, né, que alguns pais até falam assim, eu dou de tudo para ele, mas muitas vezes não dá. Peraí que eu acho que travou. Não, eu estou ouvindo direitinho. Tá ouvindo? Essa imagem que travou aqui para mim, então. Que muitas vezes os pais falam, eu dou de tudo para ele, mas muitas vezes não dá a atenção, né? Que é esse momento realmente de ouvir, de ver o que ele está evoluindo na escola, que infelizmente, né, a sociedade, a gente, como você disse, a gente vive muito no futuro hoje. Então, às vezes o celular nos joga muito lá na frente, então o presente a gente acaba esquecendo um pouco. Então, acaba ficando por um A lado gente tem só. algumas possibilidades de, poxa, por mais que eu tenha uma vida muito agitada, em alguns momentos eu consigo compartilhar desses momentos. Por exemplo, a nossa missão do meio ambiente, que os nossos alunos partilharam de momentos de fazer melhorias sobre o meio ambiente e tudo mais. De repente, o pai indo participar desse movimento é um momento de atenção e comunhão. Por mais que ele não tenha condição de promover algo, ele pode se inserir no cotidiano do filho, seja por essas possibilidades que a gente promove, ou até mesmo indo assistir um treino. Que às vezes a gente depois coloca numa situação de, poxa, eu não tenho condições de ter um momento com meu filho, eu não tenho grana para ir num cinema, eu estou sem recurso para poder ir no McDonald's, porque ainda tem essa ilustração de que estar presente é promover momentos. Mas os momentos, eles estão aqui, só que a gente tem que perceber como que a gente vai estar inserido nisso. Né? O levar para a escola é um momento. E aí a gente vê, é muito comum você ver hoje pais que estão mandando as crianças irem para escolas cada vez mais jovens e indo para a escola sozinha, né? Poxa, eu entendo as dificuldades, mas se realmente não existe essa dificuldade, essa necessidade, ou se é por um mero comodismo, leva a criança para a escola que você vai ter um momento que é o percurso de casa à escola, que vocês vão poder, de repente, conversar, vão estar compartilhando ideias, simplesmente segurar um na mão do outro, né? Então, não, a gente fica limitado, talvez, no que eu gostaria de fazer, não no que eu posso fazer, né? Que é, de novo, é o estar no presente. O que eu gostaria de fazer é o futuro, mas e o presente e o agora? Vai lá, vê ele bater bola na aula de basquete, vai participar das campanhas da missão que a gente vai promover no ano que vem agora, que o ano já acabou, mas vai ter bastante coisa para ser conversado, para ser feito, né? Pergunta como que está sendo. Se você não conseguir, acompanha todas as informações que a gente vai passar nos grupos, no contato com os pais, e todo mundo está ciente. Pergunta como foi, né? Não necessariamente você tem que sofrer pelaquilo que você gostaria de fazer, mas o que você pode fazer agora é isso, tá tudo certo, já é muito, né? Para quem não tem nada. Então, só para finalizar essa questão dos pais, eu acho que é muito mais difícil de uma via nós para os pais, porque é uma questão de muita percepção, de muito entendimento. E eu não falo de não querer, porque eu tenho a acreditar que 99% dos pais querem, só não percebem como, né? E se pegam as suas dificuldades, as suas rotinas, o que eu entendo também, mas a gente tem outras vertentes para olhar, a gente tem outros ares para respirar também, e que acaba sendo bom para a gente, quando a gente vê que eu saio um pouco da pressão do trabalho, da cobrança, daquela realidade, e eu consigo até transformar esse momento como um momento de lazer, que é um direito que a gente tem que ter, é constitucional ter um momento de lazer, né? E lazer é isso também, fazer aquilo que eu bem entendo, na hora que eu posso e quero. Exato. Então, pegando o gancho, um recado que você gostaria de deixar para os pais dos nossos alunos no IAV, no Instituto. Um recado para os pais. Queridos pais, não se sintam culpados
Primeira coisa, não se sintam culpados por não serem os pais perfeitos que talvez um dia vocês idealizaram a ser ou sonharam em ser. Porque não existe essa figura perfeita. Nem o filho perfeito, nem o pai perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é o aceitar isso. O segundo é que a gente sempre tem uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade, quem vai fazer sempre é a gente. Quando que essa outra oportunidade ela vai existir? Quando eu tiver um pouquinho de percepção perante a minha situação. Quando a gente fala não se preocupa, eu acrescento também no não se desespere, não se feche para a sua rotina e o seu papel, né? Porque a gente tem diversos papéis, a gente vai ter diversas obrigações e todas elas são importantes, desde o trabalhar para poder ganhar dinheiro e se sustentar, até mesmo estar presente para uma educação e uma construção de valores. Esses valores sejam morais, sociais, e eles sejam uma construção de valores individuais. Porque vai chegar uma hora que você não vai acrescentar mais nada para a construção do seu filho na questão moral. E aí você vai ter que orientá-lo e direcioná-lo. Aquilo que você poderia ter dado, já deu. Agora você só vai ter que apontar caminhos. E a melhor forma de apontar caminhos é estando presente para saber aonde que esse filho vai andar, né? Não achando aquilo que é certo. Porque, às vezes, um exemplo bem comum é que a gente tem uma ordem, eu acho que utópica das coisas, dos fatos, que a gente tem que ir para a escola, estudar e fazer faculdade. E nem sempre a pessoa que fez faculdade ela é uma pessoa de sucesso ou realizada. Tem muita gente que não fez faculdade e está muito melhor financeiramente, emocionalmente, do que pessoas que se mataram para entrar na faculdade. Eu não estou tirando o mérito de fazer faculdade, não é isso. Mas é para a gente poder entrar num prisma de que existem vários caminhos e possibilidades. E, às vezes, aquilo que a gente imagina não é o mais adequado, né? E, às vezes, para entender o que a gente vê como dificultoso ou não certo, a gente tem que se aproximar. A gente está distante, a gente tem uma visão. Quando a gente se aproxima, a gente consegue ver os detalhes. E falo isso, de repente, no seu filho, ele tem o interesse de, sei lá, fazer um curso técnico, que você talvez ache que não é interessante por falta de aproximação dessa escolha do seu filho. Então, o interesse pelas vontades do seu filho é uma baita ferramenta para você conseguir compreender ele e poder orientar o melhor caminho para ele. Perfeito. E um recado para os nossos alunos? Brinquem, se divirtam, sejam felizes da melhor forma possível, porque a melhor fase da nossa vida é essa que a gente está passando juntos. Vocês aprendendo e a gente ensinando. Não tem problema se errar, porque errar faz parte do aprendizado. Quanto mais o cara que mais errou cesta na vida também é o cara que do futuro foi que mais acertou, porque antes dele acertar, ele errou, né? Então não tem problema. Se errar, levanta, faz de novo, seja legal com seus pares, porque uma vez que você é legal com alguém, no futuro esse alguém pode ser legal com você quando você precisa, né? Então, só seja bem para você, e a partir do momento que você é bem para você, você vai ser bem para os outros. Pensa numa coisa, o que é o certo a ser feito? É aquilo que não, primeiramente, não vai te prejudicar. Segundo, vai prejudicar alguém que é muito próximo, querido para você? Se essa resposta for não, opa, temos um ponto aí. Se a resposta for sim, eu acho que vale a pena refletir um pouquinho e pensar se vale a pena, né? E só curtam. Curta, brinca, joga, que isso vai fazer a gente crescer juntos, né? E ser uma pessoa melhor. Acho que é isso, Vitor. Chegamos ao fim. Queria te agradecer imensamente por essa palestra enriquecedora. Eu, particularmente, agora gravidinha, né?
Estou entrando nesse mundo aí, já estou aprendendo muita coisa. Então, eu queria agradecer imensamente, foi muito, muito bom. Que legal, fico feliz. Então, em nome do IAV, né, o Instituto, em nome dos nossos pais, dos nossos alunos, eterna gratidão, e a gente fica por aqui. Legal, fico à disposição também, se alguém precisar, quiser conversar, pode me procurar aí pelos meios do Instituto, e a gente bate um papo, estou à disposição aí para poder ajudar não só a galera da minha região, que é aqui em São Paulo, mas também todas as outras que precisarem também, até porque estamos vivendo um momento de solidariedade, né? E lembrando, dia 20/12 é comemorado o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Então, vamos fazer jus a essa data especial aí que já é celebrada há um bom tempo, desde 2005, né? Com certeza. Então, tchauzinho, galera. Tchau, Vitor. Valeu, gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.